No coração do Rio de Janeiro, onde as ondas de Copacabana quebram suavemente na praia e o Cristo Redentor observa a cidade do alto, há uma grande variedade de histórias que se entrelaçam entre o luxo e as dificuldades cotidianas. A zona sul da cidade, com seus shoppings de alto padrão e as avenidas movimentadas, é um local onde a modernidade e a tradição se encontram, mas também é um espaço onde as normas sociais e os códigos de conduta são muitas vezes desafiados. O Village Mall, um shopping de luxo na Barra da Tijuca, conhecido por ser um local de compras sofisticadas, onde os moradores da elite carioca circulam com facilidade. O shopping parece ser o cenário perfeito para uma tarde tranquila de compras, mas nesse dia, um acontecimento inesperado estava prestes a mudar o curso de tudo. Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, estava em visita ao Rio. Sem agenda política, ele simplesmente queria aproveitar o dia e fazer algumas compras. Com sua postura firme e conhecida, ele não imaginava que a paz de sua visita seria interrompida por um gesto de coragem. Ao caminhar pelas lojas, ele se deparou com uma cena que para muitos passaria despercebida, mas que para ele seria um chamado para agir. Foi ali, num ambiente repleto de marcas de luxo e pessoas preocupadas com a aparência, que Bolsonaro se viu diante de uma mulher chamada Cíntia, que enfrentaria algo que, por mais que parecesse pequeno, estava prestes a desferir um golpe de injustiça. Enquanto Jair Bolsonaro caminhava pelos corredores do Village Mall, entre lojas de grife e vitrines repletas de produtos caros, ele mal imaginava que estava prestes a ser parte de um evento que colocaria sua postura política e pessoal à prova. O shopping, com seu ambiente elegante e controlado, parecia o local perfeito para ele relaxar, longe das pressões políticas que o cercavam desde o fim de seu mandato. Era uma tarde quente no Rio de Janeiro e as pessoas circulavam com roupas leves. Entre elas, uma mulher, Cíntia, que caminhava pelos corredores do shopping com uma saia curta e uma blusa que, para alguns, poderia ser considerada ousada. Cíntia, uma jovem estudante, estava no shopping para comprar algo para um evento, mas ao ser abordada por um segurança, tudo começou a tomar um rumo inesperado. O segurança, com um olhar rígido, se aproximou de Cíntia e, em voz baixa, mas firme, a informou que sua roupa era inadequada para o ambiente do shopping. Ele disse que ela não poderia continuar circulando daquela forma, alegando que a saia curta e a blusa reveladora não condiziam com os padrões do local. Cíntia, surpresa e constrangida, ficou parada por um momento, tentando compreender a situação. Ela, que já se sentia insegura no ambiente, foi tomada por uma sensação de humilhação ao perceber que seu estilo, que era parte de sua identidade, estava sendo questionado. Foi então que Bolsonaro, que estava por perto e presenciou toda a cena, se aproximou, notando o desconforto de Cíntia e a autoridade do segurança. Com a postura firme e seu estilo inconfundível, Bolsonaro interveio, chamando a atenção do segurança para o que estava acontecendo. Ele questionou a decisão do segurança de expulsar a mulher, argumentando que no Brasil as pessoas deveriam ter liberdade para se vestir como quisessem, especialmente em um espaço público. Bolsonaro então disse: "Isso não é certo, cada um tem o direito de se vestir como bem entender. Não podemos viver numa sociedade que impõe padrões de vestimenta arbitrários. O que importa é o respeito mútuo, não o que uma pessoa usa. Liberdade é para todos." O segurança, desconcertado, tentou argumentar, mas a presença de Bolsonaro, com sua autoridade e convicção, parecia neutralizar qualquer tentativa de resistência. Cíntia, que até então estava prestes a ser retirada do shopping, viu-se amparada, aliviada pela defesa do político. No entanto, o que parecia ser uma simples defesa de um direito básico, logo tomou uma proporção inesperada. A administração do shopping, ao saber do ocorrido, reagiu rapidamente, enviando uma equipe de seguranças para abordar a situação. O que começou como um simples mal-entendido, logo se transformou em um conflito de princípios, onde a liberdade de expressão e as normas sociais colidiam de maneira inesperada. O que Bolsonaro não sabia era que sua intervenção, embora defensora de Cíntia, resultaria em uma reação mais forte do que ele imaginava. O shopping, em resposta ao incidente, tomou uma decisão drástica. Bolsonaro seria convidado a deixar o local, pois sua ação de intervir em questões internas
havia ultrapassado os limites do que era considerado aceitável pelo regulamento do centro comercial. O segurança então respondeu: Senhor, infelizmente, precisamos pedir que o senhor se retire do shopping. A situação já está fora de controle e está afetando o ambiente do nosso espaço. O ex-presidente, surpreso e visivelmente irritado, não imaginava que um simples gesto de solidariedade o colocaria em uma posição tão desconfortável. Ele olhou para Cíntia, que ainda estava ali, e sem dizer uma palavra a mais se dirigiu à saída, sem saber que esse episódio seria mais um capítulo de uma história que, de tão simples, se tornaria um grande ponto de reflexão para todos os envolvidos. Ao ouvir o tom firme do segurança e perceber a tensão crescente, Jair Bolsonaro, que observava a cena de longe, não pôde ficar indiferente. Ele era alguém acostumado a enfrentar controvérsias, mas algo naquela situação o incomodava profundamente. A maneira como Cíntia estava sendo tratada não parecia justa. Afinal, o shopping era um lugar público, um ambiente onde as pessoas deveriam se sentir livres para se expressar da maneira que escolhessem. Ou ao menos era isso que ele acreditava. Bolsonaro, sem hesitar, se aproximou do segurança e, com sua postura característica, interveio dizendo: Qual é o problema com ela? Ela não está fazendo nada de errado. Aqui é um shopping, não uma prisão de etiqueta, meu amigo. O segurança, surpreso, não sabia o que responder. Afinal, ele estava apenas cumprindo o protocolo, que na visão dele exigia que Cíntia fosse retirada do local por estar usando roupas inadequadas. Mas Bolsonaro não estava disposto a aceitar a situação sem questionar. Ele olhou para a jovem, que agora parecia visivelmente desconfortável, e deu um passo à frente. Bolsonaro continuou dizendo a ela: Você tem o direito de se vestir como quiser. Ninguém aqui vai te dizer como você deve se comportar. A liberdade é um valor que precisamos defender, especialmente em lugares como este. O olhar do político era sério, mas seus olhos, embora duros, transmitiam um senso de justiça que parecia faltar àqueles que estavam impondo aquele tratamento a Cíntia. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, algumas observando em silêncio, outras murmurando entre si. Era um momento de tensão, mas também de reflexão sobre os valores que a sociedade estava, ou não, disposta a defender. Cíntia, sentindo-se finalmente vista e apoiada, olhou para Bolsonaro com gratidão. Ela sabia que, na maioria das vezes, seria apenas mais uma mulher ignorada ou expulsa de um lugar como aquele. Mas naquele momento, o político estava se tornando algo mais do que uma figura pública distante. Ele se tornava, aos olhos dela, um defensor daquilo que muitos consideravam apenas um detalhe insignificante: o direito de ser quem se é, sem julgamento. O segurança, ainda relutante, tentou protestar, mas a presença de Bolsonaro, com seu peso político e sua postura firme, fez com que ele recuasse. O shopping, antes silencioso, agora parecia cheio de um murmúrio coletivo. As pessoas estavam divididas, mas algo naquele ato de intervenção fez com que todos parassem para refletir sobre o que é justo e o que é realmente necessário. Bolsonaro, ao virar as costas e se afastar, disse para Cíntia: Vá em frente, não deixe ninguém te dizer o que você pode ou não usar. A liberdade é sua. Cíntia, agora com mais confiança do que antes, agradeceu com um sorriso tímido. Ela sabia que, naquele gesto simples de apoio, algo havia mudado. Não apenas para ela, mas para todos que presenciaram aquela cena, que, embora pequena em seu contexto, falava muito sobre a luta pela liberdade individual. A intervenção de Bolsonaro foi direta e sem rodeios, mas não passou despercebida. Os seguranças do shopping, que até então estavam tentando resolver a situação de maneira discreta, agora se viam diante de uma autoridade política, que, ao invés de se afastar, estava decidida a defender Cíntia. A tensão no ar aumentava rapidamente, e o que parecia ser uma simples reclamação sobre a vestimenta de uma cliente se transformava em um embate entre poder e regras. O gerente do shopping, um homem que se destacava pela postura rígida e pela tentativa de manter o ambiente controlado, rapidamente se aproximou. Ele observou a cena com um semblante severo e não gostou nada da presença de Bolsonaro naquele momento. O gerente então disse a Bolsonaro: Senhor, peço que se retire imediatamente. Este não é o lugar para discussões políticas
ou para desrespeitar nossas regras internas. Bolsonaro, como sempre, não se intimidou. Bolsonaro respondeu: desrespeitar? Não estou desrespeitando nada. Eu só estou defendendo a liberdade de uma mulher. Ela tem direito de se vestir como quiser. Mas a resposta do gerente foi firme: você está perturbando a ordem aqui. Se não se retirar agora, vou ter que chamar a segurança para garantir que o local permaneça em harmonia. A situação, que inicialmente parecia ser apenas um mal-entendido, agora tomava proporções maiores. A postura do shopping, que tentava proteger suas regras internas a qualquer custo, foi vista por muitos como uma atitude excessiva e arbitrária. O segurança, agora mais confiante, se aproximou de Bolsonaro para acompanhá-lo à saída, enquanto os outros clientes observavam a cena, uns curiosos, outros desconfortáveis com o que estava acontecendo. Era como se o próprio shopping, em sua tentativa de manter a ordem, estivesse agindo de forma desproporcional. O segurança insistiu: por favor, senhor, acompanhe-nos até a saída. Bolsonaro, com um olhar firme e determinado, olhou para a multidão que começava a se formar ao redor. E antes de sair, voltou-se mais uma vez para Cíntia dizendo: fique firme, não deixe ninguém dizer o que você pode ou não usar. A liberdade é de todos e ninguém deve ser discriminado por sua aparência. Com isso, ele saiu do shopping, sendo seguido pelos olhares desconcertados e surpresos dos clientes e funcionários, que mais uma vez se viam diante de uma situação que desafiava as normas do cotidiano. O que deveria ter sido um simples incidente de etiqueta virou um simbolismo de um conflito maior, entre regras impessoais e os direitos individuais de cada pessoa. Enquanto a porta do shopping se fechava atrás de Bolsonaro, Cíntia, ainda atônita, sentiu uma mistura de gratidão e surpresa. Ela, que antes tinha sido vista como uma simples inadequada, agora se sentia, de alguma forma, fortalecida pela intervenção daquele político, que, apesar de ser polêmico, a havia defendido naquele momento de forma inusitada. Para muitos, aquilo representava uma afronta ao direito individual, uma tentativa de cercear a liberdade de expressão e de escolha de uma pessoa sobre o que vestir. Para outros, o ato de Bolsonaro foi visto como uma intervenção desnecessária, uma atitude que desafiava a ordem estabelecida de um ambiente onde regras de etiqueta predominavam. Enquanto o ex-presidente deixava o Village Mall, acompanhado por seguranças, os olhares das pessoas se cruzavam entre surpresa e incredulidade. O Rio de Janeiro, uma cidade tão rica em diversidade, parecia estar dividida naquele momento, com opiniões divergentes sobre quem estava certo e quem estava errado. Mas uma coisa era clara: aquele evento havia marcado uma divisão. Para alguns, Bolsonaro havia se comportado como um defensor da liberdade individual, enquanto para outros, ele tinha agido como alguém que, mais uma vez, colocava seus próprios princípios acima do respeito pelas regras estabelecidas. Atenção, patriotas! Se você está assistindo a este vídeo, é porque também sente em seu coração a paixão pelo Brasil e pelos valores que defendemos. Se você acredita que a luta pela justiça e pela verdade é mais importante do que qualquer adversidade, então é hora de se preparar para os desafios, especialmente os ideológicos. E não se engane, o debate político de hoje exige muito mais do que simples opiniões. É necessário saber como argumentar de maneira estratégica e sólida. Para te ajudar a se preparar, temos algo imperdível para você. Quer saber como se posicionar com confiança, usar argumentos poderosos e ter sempre a resposta certa, seja nas redes sociais ou em discussões cara a cara? Então, o Manual da Resistência Patriota é exatamente o que você precisa. Neste guia completo, você vai aprender não apenas a se defender, mas a atacar com inteligência e firmeza em qualquer debate político. Ao acessar o manual, você vai descobrir como desarmar falácias, refutar discursos vazios e apresentar argumentos sólidos e bem fundamentados. Não perca mais tempo. Clique no link fixado no primeiro comentário e adquira o Manual da Resistência Patriota agora mesmo. Juntos podemos fazer a diferença e lutar por um Brasil mais forte.